Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. 2024 foi um ano repleto de avistamento de OVNIs. Além da situação alarmante que Nova Jersey, nos Estados Unidos, está passando, vários objetos não identificados foram vistos em territórios brasileiros. Neste vídeo vamos falar sobre diversos casos que foram divulgados ao longo do ano e que estão nos deixando de cabelo em pé. Talvez tenha finalmente chegado o tempo em que descobriremos se realmente estamos sozinhos. Moradores de Nova Jersey relataram terem visto objetos voadores não identificados sobrevoando diferentes regiões do estado. Nos últimos dias, a situação se intensificou e o Departamento Federal de Investigação, o FBI, iniciou uma investigação sobre os acontecimentos. Diversos vídeos publicados nas redes sociais mostraram os objetos, alguns aparentando ter o tamanho de um carro, piscando brilhantemente no céu noturno. Um dos vídeos sugere que alguns desses OVNIs estavam voando próximo do Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey. Cat Dunbar, acupunturista e moradora de Nova Jersey, relatou ter observado um objeto estranho enquanto voltava para casa de carro com os filhos. Eu me perguntei, o que é isso? É um OVNI? E nós o vimos durante o caminho todo para casa, disse Dunbar em mensagem ao The New York Times. Objetos semelhantes começaram a aparecer nas últimas semanas. Nas filmagens, é possível ver algo que parece um tipo de drone piscando luzes. A teoria mais aceita atualmente é que realmente sejam drones, pois várias pessoas relataram ouvir aquele zumbido característico desse tipo de dispositivo. As luzes brilhantes reforçam a ideia de que não se tratam de algo semelhante à grande maioria dos OVNIs, que geralmente são associados a seres alienígenas. A movimentação dos objetos não condiz com os relatos mais comuns de OVNIs, que geralmente são extremamente rápidos e realizam curvas impossíveis para as naves conhecidas. A movimentação dos supostos drones de Nova Jersey é bem mais comum do que isso. Por isso, imagina-se que sejam drones não tripulados, mas ainda não há uma resposta definitiva para isso. Na cidade de Newark, um escritório local do FBI pediu à população que relatem qualquer informação relevante sobre os supostos drones. O governador do estado, Phil Murphy, afirmou que a situação está sendo monitorada em parceria com as polícias estadual e federal. Ele disse que o evento não oferece qualquer ameaça à população. Os avistamentos também têm sido registrados em algumas regiões da Filadélfia e Nova York. O presidente do distrito Staten Island, em Nova York, solicitou ao FBI e à Administração Federal de Aviação que investiguem a situação. Líderes e autoridades estaduais explicaram que a situação não é ameaçadora, mas também não deram detalhes sobre a origem dos relatos. Relatos semelhantes já vinham aumentando há algum tempo em várias regiões dos Estados Unidos. No início de dezembro, a FAA proibiu qualquer tipo de drone num clube de golfe que o presidente eleito Donald Trump visita frequentemente. Em meio aos acontecimentos, conspiracionistas creem que podem ser extraterrestres ou equipamentos muito avançados de nações rivais como China e Rússia. O Pentágono já afirmou que está levando o assunto a sério, mas também disse que não existe uma situação ameaçadora. No dia 12 de dezembro, o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que muitos dos drones relatados eram, na verdade, aeronaves tripuladas. Houve uma forte resposta de alguns legisladores que criticaram o tratamento dado pelo governo à situação e a falta de informação disponível ao público, como se escondessem algo. Se você se interessa por saber exatamente onde esses drones foram vistos, saibam que inicialmente foram avistados perto do rio Raritan. O rio é uma hidrovia que alimenta o maior reservatório de Nova Jersey, o Round Valley. Alguns dos voos foram avistados perto do Picatinny Arsenal, que é uma instalação de pesquisa militar sensível, além do campo de golfe de Trump, que já mencionamos aqui. Em Nova York, vários drones foram relatados acima do Bronx no dia 12, de acordo com uma entrevista de uma policial à CBS News. Os policiais que estavam trabalhando viram os objetos que desapareceram rapidamente. Outras partes do estado também foram palco dos eventos.
A polícia de Connecticut também confirmou que atividades suspeitas de drones ocorreram em várias partes do estado. Até mesmo um sistema de detecção de drones foi implantado nas cidades de Groton e New London. Em Maryland, o ex-governador republicano Larry Hogan afirmou ter visto o que pareciam ser dezenas de objetos sobre a sua residência. Hogan mora em Davidsonville, a cerca de 40 quilômetros de Washington, D.C. Como muitos que observaram esses drones, eu não sei se essa atividade crescente nos nossos céus é uma ameaça à segurança pública ou à segurança nacional, ele comentou. Hogan reclamou da falta de transparência e atitude desdenhosa do governo federal. No final de novembro, a Força Aérea dos Estados Unidos também confirmou que drones não identificados foram avistados sobre 3 bases aéreas do país no Reino Unido. São elas a RAF Lakenheath, a RAF Mildenhall em Suffolk e RAF Feltwell em Norfolk. Fontes de defesa do Reino Unido falaram que a suspeita recaiu sobre um ator estatal como responsável pelas incursões. Em outubro, o Wall Street Journal também relatou que drones misteriosos foram vistos por 17 dias perto de instalações militares nos Estados Unidos, na Virgínia. Após uma reunião com o Departamento de Segurança Interna em 11 de dezembro, a deputada Dawn Fantasia disse que os drones pareciam evitar a detecção por métodos tradicionais. Ou seja, eles conseguem driblar de alguma maneira helicópteros e radares de rádio. Fantasia disse que os drones têm até 1,8 metro de diâmetro, viajam com luzes apagadas e operam de maneira coordenada. O relato é muito singular, pois contradiz totalmente com o que o porta-voz da Casa Branca disse. Para John Kirby, os objetos eram naves tripuladas. Segundo a BBC, o FBI e o Departamento de Segurança Interna também disseram que a maioria dos avistamentos parecem ser voos tripulados legais. Nenhum foi relatado em espaço aéreo restrito, acrescentou a declaração. A FAA declarou que o aumento de avistamentos ocorre porque mais pessoas estão usando drones. A agência acrescentou que, embora os drones possam voar na maioria dos locais abaixo de 121 metros de altura, não podem voar dentro de espaços aéreos controlados sem autorização. Aeroportos, instalações designadas e sensíveis à segurança nacional, certas bases militares, infraestruturas e marcos nacionais e espaço aéreo coberto por restrições temporárias de voo estão entre esses espaços. A BBC disse que, apesar de todos dizerem que são drones, tal informação ainda não foi confirmada. Além disso, não está claro quem pode estar operando esses equipamentos. Jeff Van Drew, representante republicano de Nova Jersey, disse que os objetos vinham de uma suposta nave-mãe iraniana no Atlântico. Muito provavelmente ele se baseou num relato de Chris Mellon, funcionário aposentado do Pentágono, que dizia o mesmo. O Pentágono desmentiu rapidamente a declaração. Não há nenhum navio iraniano na costa dos Estados Unidos e não há nenhuma nave-mãe lançando drones em direção aos Estados Unidos, disse a porta-voz adjunta Sabrina Singh a jornalistas. Outro legislador, Raja Krishnamurti, disse a um canal que há chance de que a China possa estar envolvida. Raja está num comitê do Congresso que analisa o Partido Comunista Chinês. É definitivamente uma possibilidade, e a probabilidade de que eles possam acessar os dados coletados por esses drones é muito alta, disse ele. No entanto, o Pentágono e a Casa Branca insistiram que não há origem estrangeira para os objetos. Van Drew, que falou da teoria da nave-mãe, contestou muito as informações. Bom, aqui está a questão. Eles não sabem o que é. Eles não sabem do que se trata, disse Van Drew à Fox News. Eles não têm ideia de onde vem, mas sabem do que não se trata? Isso é um absurdo. Um incidente envolvendo um drone pilotado por um chinês também aconteceu recentemente. Um homem no norte da Califórnia foi acusado em 11 de dezembro de pilotar um drone e tirar fotos da base da Força Espacial de Vandenberg. O homem, um chinês de 39 anos chamado Yin Pao Zhu, foi preso antes de embarcar para a China.
Não há provas de que o incidente tenha relação com os avistamentos na costa leste dos Estados Unidos. Para solucionar o mistério, vários parlamentares sugeriram que os drones fossem abatidos e analisados. O próprio Donald Trump disse isso, já que defende que não podem voar sem conhecimento do governo. Deixe o público saber e agora, ele escreveu. Caso contrário, derrube-os. A FAA alertou que os operadores de drones que conduzem operações inseguras ou perigosas podem enfrentar multas de $75 mil e ter seus certificados revogados. O medo fez com que alguns moradores sugerissem que eles mesmos podem tomar medidas contra os drones. Em contrapartida, as autoridades alertaram que isso é ilegal e não recomendado. Caso realmente estejamos nos deparando com extraterrestres, engana-se quem pensa que estão apenas nos Estados Unidos. Muitos OVNIs são vistos em territórios brasileiros. O Arquivo Nacional divulgou neste ano vários relatos de avistamentos feitos por pilotos ao Comando de Operações Espaciais da Aeronáutica. Em 2023, cerca de 30 registros foram feitos pelos pilotos, a maioria no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em fevereiro de 2023, um piloto disse ter visto na madrugada uma luz nas cores vermelho e verde em formato circular. O objeto teria mais ou menos o tamanho de uma bola. Ele indicou que o objeto voava 10 vezes mais rápido que um avião comercial. O avistamento ocorreu em Navegantes, litoral catarinense. Já em 20 de abril, um piloto comunicou ter visto um OVNI parado por volta das 9h30 da noite. Na ocasião, se aproximava do aeroporto de Porto Alegre. O objeto aumentava e diminuía de tamanho e tinha uma cor branca-alaranjada. No mesmo mês, outro piloto de linha aérea que fazia a rota Brasília-Marabá disse que perto da meia-noite viu uma luz amarela esbranquiçada como se fosse um farol de pouso de avião, mas no sentido anti-horário. O objeto estava acima do seu nível de voo a 34 mil pés, uns 10 mil metros de altitude. Uma busca no sistema virtual do Arquivo Nacional revela que quase 1.000 registros relacionados a OVNIs já foram feitos no Brasil. Obviamente, isso não quer dizer que foram vistos 1.000 alienígenas aqui. Os fenômenos podem ser causados por drones, estrelas, satélites, balões e fenômenos naturais, mesmo que o observador não perceba essa origem. Um avião da Gol precisou evitar uma colisão com um OVNI no dia 24 de janeiro de 2014, no Ceará. A aeronave fazia voo de Brasília a Fortaleza. O piloto havia visto um objeto grande, branco, em velocidade supersônica, próximo ao município de Quixadá. O objeto voava em zigue-zague de leste para oeste e não deixou rastros. O avião, que estava descendo ao aeroporto de Fortaleza, voando entre 10.000 e 10.600 metros, quando precisou evitar a colisão. O mesmo relatório cita que outros 2 pilotos disseram ter visto o mesmo OVNI na mesma data. Um deles visualizou o objeto por volta do meio-dia, na mesma faixa de altitude em que a tripulação da Gol havia feito o avistamento. Um terceiro piloto viu o mesmo OVNI pouco antes de 1 da tarde, quando estava voando a 3.200 metros. Ele também precisou se desviar do objeto. Em 2007, um piloto da extinta TAM, atual LATAM, reportou ao 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo que precisou desviar-se de um OVNI. Durante o voo, no dia 1º de outubro daquele ano, ele precisou fazer uma manobra evasiva para evitar colisão com o que ele acreditava ser uma estação espacial. Segundo relatado pelo piloto, por volta das 7 da manhã, quando o avião sobrevoava a cidade de Santarém, no Pará, a uma altitude de 12.000 metros, a tripulação avistou um objeto luminoso se deslocando de leste a oeste. O comandante do voo relatou que fez uma manobra evasiva à direita após avistar o objeto emitindo uma luz forte. Segundo o piloto, a presença do OVNI era acusada no TCAS. Caso você não saiba, TCAS é um equipamento que se chama Sistema Anticolisão de Bordo. Ele mostra ao piloto do avião a posição relativa de outra aeronave voando nas proximidades, sempre que essa estiver com o transponder em funcionamento. O mesmo objeto foi avistado por volta das 7h12 da manhã por uma tripulação da extinta Varilog,
que fazia um voo entre Miami e Manaus. Em fevereiro de 2012, a tripulação do voo 3715 viu pelo TCAS da aeronave um tráfego desconhecido. O avistamento foi próximo das 8 da noite. O Arquivo Nacional também divulgou em 2024 áudios de um episódio conhecido como Noite dos OVNIs, que ocorreu em 1986. Segundo o Ministério da Justiça, em 19 de maio daquele ano, 21 objetos foram identificados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. É possível encontrar os áudios facilmente na internet e no YouTube. Diante de tantos avistamentos, você acha que chegou o momento em que o grande público saberá da existência de alienígenas? Os governos estão escondendo alguma coisa ou são tão ignorantes no assunto como nós? Pode ser que você também ache que tudo não passe de aparelhos humanos que desconhecemos? Diga aí pra gente, qual a sua opinião sobre todas essas manifestações? Nós ficamos por aqui agradecendo a sua companhia sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.